Que tipo de treino a gente deve prescrever para alunos idosos com doenças musculoesqueléticas? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online que vai ocorrer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. A semana do Personal Senior é um evento onde eu explico passo a passo para você faturar mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. Gente, vocês já podem fazer a inscrição para esse evento de maneira gratuita, como eu falei antes. É muito fácil, basta você ir lá no link que está na nossa bio, clicar nesse link. O link vai direcionar vocês a uma página de inscrição, onde vocês vão deixar apenas o nome de vocês e o e-mail. Fácil assim, vocês já vão estar inscritos para o evento, tá? Muito bem, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou um profissional de educação física formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também pela URGS, e em educação física gerontológica pela PUC. Sou também proprietário de uma academia aqui em Porto Alegre há quase 10 anos, tá, gente? Nessa live de hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre doenças musculoesqueléticas, tá? Mais precisamente sobre 3 doenças: osteoporose, artrose e fibromialgia. Tá, gente? Que tipo de treino, então, que é recomendado? Quais são os melhores exercícios? Tudo que vocês precisam saber para poder prescrever um treino mais seguro, mas também que atenda às necessidades que o seu aluno precisa, tá? Isso é o mais importante. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo. Gente, se tudo der certo, eu tive que adiar um pouquinho aqui a live, porque eu tô com uma instabilidade na internet. Tomara que a gente consiga manter aqui até o final, tá? Então, assim, gente, eu não vou me aprofundar muito no conceito das doenças, porque isso aqui a gente consegue, até entrando no Google, a gente consegue identificar, né, e saber um pouquinho mais sobre conceito. Então, gente, vamos falar sobre o que a gente realmente precisa, que é prescrição de treino, tá? Então, o meu negócio aqui com vocês não é que você seja uma enciclopédia, né, sabendo exatamente tudo sobre o conceito, a incidência, enfim. Isso é importante, mas vocês podem ir atrás disso de uma outra maneira. O que eu quero ajudar vocês aqui é faturar mais de 10 mil reais por mês como personal, tá? Então, claro, a gente deve entender sobre as doenças, mas também vocês devem entender o que fazer com um aluno que entra na academia e tem essas doenças. Isso sim. E mais do que isso, vocês precisam saber vender esse conhecimento que vocês têm e vão adquirir para que as pessoas saibam que vocês sabem trabalhar com indivíduos que têm esse tipo de doença, ok? Esse é o grande objetivo, beleza? Vamos concentrar nessa situação então. Mas vamos lá, por que então é importante a gente entender sobre doenças musculoesqueléticas? Gente, quando um aluno nosso entra na academia ou nos contrata como personal e apresenta alguma dessas doenças, a gente obviamente tem que saber lidar com elas, tá? Quando a gente trabalha com doenças crônicas, qualquer detalhezinho faz a diferença na prescrição do treino. Então o aluno chegou para mim e relatou um caso de osteoporose, o sinal de alerta já está ligado, porque tem detalhes específicos na prescrição de cada doença. Eu costumo comparar como se fosse uma medicação. Então chega uma pessoa num consultório médico, né, e relata que está com alguma doença. Obviamente a medicação que esse médico vai passar é específica para tal doença. E a gente tem que pensar da mesma maneira quando a gente vai atender um aluno na academia, como personal, né?
Eu não posso passar um treino básico para uma pessoa que daqui a pouco tem osteoporose e uma outra pessoa que tem diabetes, é completamente diferente, tá? Então tem as suas particularidades dentro do treinamento também, tá? E isso que é importante. Então por que que é importante a gente entender? Porque, pessoal, se vocês souberem lidar com essas particularidades do treino, vocês serão personagens diferenciados, tá? Acabei de falar para vocês aqui, se vocês prescreverem um treino básico, como muita gente prescreve para um aluno idoso, vocês não vão conseguir passar o conhecimento de vocês, demonstrar a importância que o trabalho de vocês tem para o aluno e, consequentemente, vocês passam a não ser tão valorizados. Então, quem está pensando aqui em ter um faturamento superior a 10 mil por mês, precisa ter conhecimento sobre cada particularidade em relação à prescrição de treino dessas doenças, ok? Ah, Guilherme, mas putz, eu não sei lidar com essas doenças, eu tenho medo de fazer algo errado. Gente, imaginem se vocês trabalham com pessoas adultas e essa pessoa adulta ela sofre uma lesão. Ou a mulher adulta que vocês atendem, ela fica grávida. Como é que vocês vão lidar diante dessa situação? Vocês vão ter que ir atrás, pesquisar, se qualificar, para poder entender o que vocês precisam fazer em relação ao treinamento com essas pessoas. Com pessoas idosas e que têm doenças crônicas, é a mesma situação. Vocês vão ter que, sim, se qualificar também para poder entender o que vocês devem ou não fazer em relação à prescrição do treino para elas, tá? Vou começar falando um pouquinho aqui sobre a osteoporose, tá? É claro que a gente precisa saber algumas informações aqui sobre essa doença. Então eu vou dar uma repassada aqui em alguns pontos específicos, tá? Gente, osteoporose, né? Doença causada por diversos fatores, mas principalmente ligado a déficit de estrogênio, tá? O hormônio feminino, falta de atividade física e também uma ingestão inadequada de cálcio, tá? São 3 fatores que são essenciais assim na questão da osteoporose. E aí o que acontece? Há uma diminuição da densidade mineral óssea, e principalmente em 3 regiões do nosso corpo: vértebras, fêmur e também antebraço. Gente, existe um termo aqui que é a osteopenia, e ela se difere em relação à osteoporose, tá? Principalmente em relação à gravidade da perda da densidade mineral óssea. Então, a osteopenia é uma etapa, vamos dizer, que intermediária à osteoporose, tá? Então, tem uma diminuição leve, moderada na densidade mineral óssea, tá? Enquanto que a osteoporose, ela já tem uma gravidade maior, ela já tem uma diminuição de densidade mineral óssea muito mais acentuada, e por esse motivo ela passa a ser mais grave, porque ela gera um risco muito maior de lesões, principalmente de fraturas, certo? Muito bem, mas como é que o exercício pode ajudar, né, uma pessoa que tem osteoporose? Olha, a primeira coisa que a gente pensa é o aumento da densidade mineral óssea, tá? Esse é o primeiro ponto. Como é que ela ajuda? Com fortalecimento muscular. Então, o exercício ele vai ajudar a fortalecer e aumentar essa densidade mineral óssea. Com isso, vai dar mais estabilidade para essa doença. Imaginem vocês uma pessoa que tem osteoporose e é uma pessoa que é idosa, que ela já tem uma diminuição de massa muscular também. Então, ela precisa, é fundamental um trabalho de reforço muscular, tá? O treinamento resistido também vai ajudar na melhora de equilíbrio, tá? E de coordenação. À medida que, com o passar dos anos, essa pessoa também ela tende a ter uma dificuldade maior em relação a estas variáveis, tá? Melhora da postura, gente. Também, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que as pessoas idosas elas começam a ficar com a postura mais, né, fechada, mais projetada para frente. E isso vai causar uma instabilidade maior. A pessoa idosa vai estar mais suscetível, daqui a pouco, a ter uma queda. Então,
é mais um ponto que a gente deve trabalhar com o aluno em relação à prescrição do treino dele. O treinamento de força, ele também vai ajudar no alívio de dor e rigidez, que é uma causa que vai ocorrer com a osteoporose, tá? E também, né, gente, melhora do estado de saúde geral, porque no momento que a pessoa tem osteoporose, ela começa a ficar mais fragilizada, mais debilitada. E aí não é só a questão do corpo dela, já ela deixa de fazer coisas que ela sempre fez na vida dela, né? Como as tarefas domésticas, como daqui a pouco atividades de lazer que ela sempre fez, e aí já começa a afetar também a questão psicológica, e aí se começa a criar uma bola de neve aí que vai estar prejudicando o estado geral da saúde dela. Bom, em relação ao treinamento, vamos lá para uma parte que interessa bastante para a gente aqui. Pessoal, manipulação das variáveis de treino, como eu falei para vocês no início, é como se fosse uma dosagem de treino. O que eu quero dizer com isso? Se a gente der uma dosagem baixa para o nosso aluno, talvez a gente não vai conseguir, né, atingir as necessidades dele. A gente não vai conseguir entregar para ele o que ele precisa, tá? Agora, se a gente der uma dosagem muito alta para esse aluno, possivelmente a gente vai estar acelerando ainda mais uma situação onde pode ocasionar uma lesão nessa pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes se discute, no caso de alunos com osteoporose, a questão da intensidade de treino, questão de impacto, né? Então, por exemplo, é muito recomendável fazer treinamento na água, né? Só que é o seguinte, se eu começar a fazer um treino que não tem impacto para o meu aluno, eu não vou estar causando nenhuma transformação no corpo dele, porque o estímulo que eu estou dando para ele não é necessário e não vai atender as necessidades que ele tem. Então, assim, a atividade aquática, ela é muito importante para um estado geral de saúde, né? Só que no caso de osteoporose, não vai ser tão interessante, porque eu não vou entregar o estímulo que é necessário para atender as necessidades que o meu aluno precisa, certo? Por outro lado, eu vou pensar, poxa, então eu vou trabalhar com atividades que são um pouquinho mais intensas, né, e geram um estímulo maior. Ok, só que eu também não vou botar o meu aluno a fazer crossfit e sair saltando num caixote, por exemplo, porque a intensidade dele já passa a ser um pouco mais alta, e aí ele corre o risco de sofrer uma fratura, tá? Então, claro, a gente tem que trabalhar com atividades que geram aí impacto, um estímulo maior para o aluno, mas claro que tem que ter um cuidado na hora da prescrição, tá? Então, com o exercício é a mesma coisa como que um remédio, né? A dosagem que eu vou passar para o meu aluno, ela vai ser tão importante quanto a medicação que ele toma. Muito bem, gente. Atividade física. O exercício ele tem um efeito que é protetor, né, sobre o tônus e a massa muscular. Isso vai ajudar também, vai refletir na melhora do equilíbrio, principalmente, né, no caso de pessoas idosas, e vai evitar quedas, que é uma situação, uma particularidade que ocorre muito com pessoas idosas. Vamos falar um pouquinho sobre os estímulos aqui do treino para pessoas com osteoporose. Olha só, como é que o músculo pode ajudar nesse processo? Ele proporciona um estímulo mecânico ao osso, né? Na medida que a gente aplica força nos ossos, a gente vai estimular os ossos a se fortalecerem, né? Isso porque o osso ele vai se adaptar ao estresse que ele acaba recebendo. E, em consequência disso, acaba aumentando a densidade mineral óssea. Como eu falei para vocês, o exercício também vai ajudar na redução de quedas, tá? Vai melhorar a questão da postura, aumenta a produção de hormônios, e aí a gente está falando de hormônio, principalmente hormônio de crescimento, testosterona. Isso desempenha um papel super importante no aumento de densidade mineral óssea. Gente, também, treinamento aeróbio, será que é interessante? Se a gente for pensar que a caminhada são mini saltos, vamos dizer assim, e isso gera impacto, também é um super estímulo
para quem tem osteoporose, tá? Então, sim, é recomendável a gente alternar o treinamento resistido com exercícios aeróbicos, ok? Bem interessante para quem tem osteoporose. Outra situação importante, gente, a pessoa quando tem osteoporose, né, ela acaba sofrendo também com a questão de amplitude de movimento, né, na medida que ela tem, daqui a pouco, uma dor localizada. Então, o trabalho de mobilidade articular também vai ser importante, pensando na funcionalidade do nosso aluno idoso. Então, exercícios de equilíbrio, de mobilidade, têm que estar presentes na nossa prescrição de treino, tá? Obrigatório. Eu faço todos os dias que o meu aluno com osteoporose vai treinar comigo, tem na minha prescrição de treino exercício de mobilidade, de equilíbrio, de força, tá? E aí, por vezes, eu fico mesclando com treinamento aeróbico. Isso vai fazer parte ali da minha organização de treino, da minha periodização, tá? Claro que dependendo da fase, tem fase onde eu vou dar mais ênfase para a questão de força muscular. Agora, tem fase do treino que eu já vou ter que baixar um pouquinho a intensidade e aí eu dou ênfase mais para a questão de equilíbrio, de mobilidade, de amplitude de movimento, tá? Vamos lá, gente. Então, o aluno meu chegou na academia com osteoporose, o que eu vou fazer com ele? Ele começou a treinar comigo. A primeira coisa que eu preciso saber qual é a condição atual que ele se encontra. Então, eu vou fazer uma avaliação física com esse meu aluno. Com base no resultado da avaliação física, com base nas necessidades que ele tem, no caso, a osteoporose, né? E no nível de capacidade funcional do meu aluno, é que eu vou conseguir montar uma programação de treino segura para ele, tá? E aí, gente, recomendações, diretrizes, existem as diretrizes, né? E eu vou passar para vocês aqui, ó, tem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia, olha só. Em relação ao treinamento resistido, recomendável que pelo menos sejam feitas dois treinos resistidos por semana, pelo menos, tá? E aí, gente, intensidade. No auge do aluno, é recomendável que ele chegue a trabalhar numa faixa de 75 a 85% de 1 RM, tá? E aí é recomendável também aqui considerar treinamento funcional, tá? E treinamento de potência, que é força com velocidade. Aqui a gente está pensando na funcionalidade do nosso aluno. Gente, volume. Até 8 exercícios, dando prioridade para exercícios com grandes grupos musculares. De 2 a 4 séries, tá? E aí trabalhar de um volume de 8 a 12 repetições. Então, se a gente vai trabalhar lá no auge do aluno, de 75 a 85% da capacidade máxima dele, eu vou trabalhar com um volume mais baixo. Então, a gente está dando prioridade para a questão do reforço muscular, do aumento da massa magra. Claro, vamos pensar aqui no princípio da individualidade, né? Não é porque eu estou falando isso aqui para vocês, porque as diretrizes recomendam isso, é que um aluno chegando na nossa academia, eu já vou botar ele a trabalhar a 85% da capacidade máxima dele, né? Gente, princípio da individualidade. A gente vai respeitar todo o histórico que esse aluno tem. Se ele já pratica algum tipo de exercício, se ele já praticou ao longo da vida dele, qual é o estado de condição física atual dele, tudo isso vai ter importância na hora da prescrição, certo? E aí, gente, quando a gente trabalha com uma intensidade mais alta e um volume mais baixo, a gente vai ter que dar também um intervalo entre séries maiores. E aí é recomendável que seja de 1 a 2 minutos. Guilherme, poxa, vou deixar 2 minutos o meu aluno parado lá na academia. Não deixa ele parado. Daqui a pouco, caminha com ele na academia, né? Faz um intervalo ativo com ele, mas não precisa deixar ele parado, tá? Até para não se tornar monótono o treino de vocês. Outra coisa interessante, gente, dá ênfase a exercício feitos em pé, tá? Até para ter esse estímulo do impacto, que é importante, e principalmente exercícios que estimulem a região do core.
Lembra que eu falei para vocês, as regiões mais atingidas, né, são a coluna, as vértebras, o fêmur e o antebraço. Então é importante a gente trabalhar muito essa região central do corpo e principalmente região inferior também. E aí uma coisa legal, gente, eu trabalho muito com treinamento funcional, então fazer exercícios que simulem atividades de vida diária, sempre pensando na funcionalidade do aluno idoso. E aí a questão que eu falei para vocês ali do impacto, né? Atividades aquáticas não são tão interessantes para quem tem osteoporose, mas também eu tenho que ter um cuidado para não trabalhar de uma forma muito intensa na questão do impacto. Quem tem osteopenia, que é aquela questão já leve e moderada de perda de densidade mineral óssea, eu posso trabalhar inclusive com alguns casos de pliometria, tá? Agora, se a pessoa tem já um nível avançado de osteoporose, eu não posso trabalhar com pliometria, tá? Então, que nem eu falei para vocês no início, são pequenos detalhes. O que estimula a remodelação óssea, a reabsorção óssea, é a questão da força e também do impacto. Então, eu preciso estimular isso, tá? Mas se a pessoa tem uma osteoporose que já é mais grave, eu não posso trabalhar com pliometria, com salto, tá, gente? Agora, na questão da osteopenia, tudo bem, não vai ter problemas. Então, cuidado em relação a isso. Sempre pensando em relação ao princípio da individualidade. Agora, mais um ponto interessante aqui. Tem dois tipos de movimentos que não são tão interessantes para pessoas que têm osteoporose. Primeiro é rotação de tronco, principalmente se a pessoa tem osteoporose nas vértebras da coluna. E outro, gente, movimento que a gente tem que cuidar muito é a flexão do tronco, tá? Então, muita atenção com alunos que têm osteoporose na coluna quando vocês vão fazer esse tipo de movimento aqui, tá? Procurem evitar. Tanto que não é recomendável alguns esportes, tá? Para pessoas que têm osteoporose, como por exemplo golfe, como por exemplo tênis, porque tem muito deste movimento de rotação do tronco e com uma intensidade alta, com uma potência, né? Então isso é um veneno para quem tem osteoporose. Tem algumas situações que eu gosto de recomendar para os meus alunos, porque quando a gente pensa em personal trainer, não é simplesmente o trabalho no dia a dia na academia com ele, né? A gente está dando orientações para o aluno, para a vida do aluno, né? Então, gente, movimentos, cuidados que ele tem que ter em casa. A pessoa que tem osteoporose, se ela tiver uma queda, provavelmente ela vai ter uma fratura também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o espaço que ele circula, seja na casa dele ou na academia. Então, alguns cuidados, por exemplo, com um tapete em casa. Eu, né, faço uma recomendação para os meus alunos idosos de daqui a pouco tirar os tapetes que eles têm em casa, porque é um risco muito grande, né, de queda. Outra situação é aquelas mesas de centro, né? Esses tempos, tive um caso lá na minha academia, onde uma aluna idosa acabou tropeçando num banco, gente, aquele banco do supino, né? Banco plano, que a gente pode inclinar também. E aí, gente, foi um problemaço. E aí, a partir de então, a gente deixa esse banco agora num canto. A gente não deixa ele mais centralizado, tá? Isso é uma dica importante também. Outra coisa, outra adaptação que eu fiz lá na minha academia foi colocar fitas antiderrapantes em alguns pontos específicos, tá? E outro ponto também que tem que cuidar é o uso de meia, tá? Lá na minha academia, por exemplo, o aluno pode treinar descalço, porque a gente trabalha com treinamento funcional, é um ambiente que tem grama sintética também. Então, muita gente gosta de treinar descalço, até porque trabalha o dia todo com sapato, enfim, aí não tem problema. Só que a questão da meia para o idoso pode ser mais um fator aí a risco de queda, tá? Então, gente, resumindo, o ideal para o treinamento com osteoporose é a gente fazer um treino combinado. Tem que ter o treinamento resistido, tá? E aí a gente deve procurar
chegar numa intensidade de moderada com ele, né, já um pouco mais elevada, 85% da capacidade máxima, mas respeitando de novo o princípio da individualidade. A gente deve mesclar com treinamento aeróbio e deve também ter ali exercícios de mobilidade, né, de aumento de amplitude de movimento e também exercícios que envolvam equilíbrio, certo? Outra coisa importante, só para fechar aqui a questão da osteoporose, é a ingestão de cálcio, né? E também uma recomendação que eu dou para os meus alunos, para eles fazerem um treino fora de casa. Eu falo para eles assim, vocês precisam fazer 3 séries de 10 minutos em dias de sol, ficar expostos na rua ali para pegar um solzinho. Isso é importante também, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre artrose agora. E olha só, lembrem que eu falei para vocês que é importante a gente entender cada particularidade das doenças. Eu acabei de falar que é importante a gente trabalhar a questão do impacto na osteoporose. Só que agora, quando eu vou falar de artrose, o impacto não é interessante. Então, gente, vamos pensar, quando a gente recebe um aluno com personal, é um aluno que está investindo um valor maior porque ele quer ter resultado e ele quer ter segurança para treinar. Então, eu não posso fazer o mesmo tipo de prescrição de treino para uma pessoa que tem osteoporose e uma pessoa que tem artrose, tá? Se eu trabalhar com impacto, uma região para uma pessoa que tem artrose, eu posso causar um problemaço para ela, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre artrose aqui. Artrose, gente, desgaste da cartilagem que reveste os ossos, tá? O que a gente tem que pensar? Primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a treinamento, tá? Tem que ficar bem claro. A pessoa que tem artrose precisa controlar o peso corporal dela e também ela precisa ter a musculatura forte, tá? 2 pontos importantíssimos. Então a gente precisa evitar uma sobrecarga excessiva nas articulações comprometidas dela, tá? Devolvendo assim, né, precisa ter uma musculatura forte para poder devolver assim estabilidade e amplitude de movimento para essa articulação que está comprometida. Beleza, o que será melhor então? A gente trabalhar com exercícios de cadeia cinética fechada, aberta. Vocês lembram disso? O que significa isso? Cadeia cinética fechada é quando a pessoa está com os pés apoiados no chão, né? Ou em algum aparelho, né? Está com o pé fixo. Agora, a cadeia cinética aberta está com o pé livre. Por exemplo, extensão de joelhos. Eu não estou com o pé fixo no chão. Então, é um exercício de cadeia cinética aberta. Então, o que será que é melhor? Será que existe alguma diferença em trabalhar cadeia cinética aberta, fechada? E em relação à intensidade, será que é mais interessante trabalhar com uma intensidade mais alta, como era na osteoporose, ou então mais baixa? Número de repetições. Vamos lá. Quando a gente pensa numa pessoa que tem a articulação dela comprometida, a gente não pode oferecer para essa pessoa uma sobrecarga articular muito grande. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que ela precisa reforçar, fortalecer a musculatura dela, para que a gente dê, então, estabilidade. Gente, vamos pensar de novo aqui na questão do esqueleto que eu falei para vocês lá. Se o esqueleto não tivesse o apoio da musculatura, ele simplesmente desmancharia. Então, esse é o papel do músculo para pessoas que têm artrose. Vamos lá, alguns detalhes importantes, então, de treinamento para pessoas que sofrem com artrose. Primeiro ponto, carga reduzida. Diferente, então, aqui da osteoporose, que a gente trabalha com uma carga mais alta para dar aquele estímulo, né, ósseo, aqui a gente deve trabalhar com carga reduzida, porque a gente não pode gerar aquele estresse mais alto para a articulação do nosso aluno. Então, um detalhe super importante, registrem isso, gente. Então, a gente aqui vai dar prioridade para o volume e não para a carga, tá? Por outro lado, o segundo ponto importante para pessoas com artrose, eu preciso trabalhar com fadiga concêntrica. O que é isso? Pensando que eu devo reforçar a musculatura do meu aluno,
eu preciso oferecer um estímulo que exija da musculatura do meu aluno. Eu não posso ficar naquele arroz e feijão, né, só ali dando um estímulo moderado, porque eu não vou, daqui a pouco, atender as necessidades que meu aluno precisa. Ele precisa de aumento de massa muscular, porque é isso que vai proteger a articulação que está comprometida. Ah, Guilherme, mas agora tu me pegou. Porque tu falou que precisa trabalhar com carga baixa, mas ao mesmo tempo está falando em fadiga muscular. Como é que eu posso levar esse aluno à fadiga se eu não posso trabalhar com uma carga alta? Então, agora eu vou dar uma dica legal para vocês. Olha só, gente. Eu vou trabalhar, então, com volume mais alto, ok? Então, uma maneira da gente chegar à fadiga do aluno sem levar ele uma sobrecarga alta em função da intensidade é trabalhar com sistemas de treinos diferentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Lembram do B7? O B7 são 2 exercícios para o mesmo grupo muscular sem intervalo. Então, por exemplo, é como se eu fizesse uma extensão de joelhos e uma cadeirinha. São 2 exercícios voltados para a parte anterior da coxa, tá? Então, eu não trabalho com uma carga alta, trabalho com uma carga mais baixa, porém eu faço 2 exercícios para o mesmo grupo muscular na sequência. Então, essa é uma estratégia super interessante para a gente trabalhar com pessoas que têm artrose. Outros tipos de treino, drop set. Lembra como é que é o drop set? A gente começa com uma carga, pode trabalhar com uma carga a 50% da capacidade máxima dela. Só que eu levo o aluno, né, um número de repetições alta, tá? Ele vai chegar ali num processo de fadiga, eu diminuo a carga e continuo dando estímulo à musculatura dele. Diminuo mais uma vez a carga, dou mais um estímulo. Então, não trabalho lá com uma carga alta, só que eu dou ênfase no volume, através de um sistema diferente de treino. Mais um sistema de treino, e esse aqui é muito bom para trabalhar com pessoas com artrose. Super lento. Por quê? Porque ele vai fazer uma contração concêntrica normal, só que eu vou dar uma ênfase na excêntrica. Então ele trabalha com 1 segundo na concêntrica, 3 segundos na excêntrica. E a excêntrica faz a desaceleração do músculo dele. Então vai ser como se fosse um amortecedor, tá? No momento da excêntrica, da volta. E isso não vai comprometer a articulação do aluno. Então, uma dica super interessante aí para pessoas com artrose. Pessoal, outro detalhe importante, exercícios unilaterais, tá? Para quem tem artrose em apenas um dos membros. Então, tem um aluno daqui a pouco que tem artrose em um dos joelhos. Se eu começar a trabalhar com ele só exercícios bilaterais, eu vou cada vez estimular mais a perna que está sadia. A perna que está comprometida, eu não vou estimular. Então, nesse caso, é importante a gente trabalhar com exercícios unilaterais, porque ela é que precisa de mais suporte, certo? Agora, outro ponto importante. Lembra que eu falei que no caso da osteoporose a gente deve trabalhar com impacto? Agora, aqui, gente, no caso de artrose, a gente deve evitar impacto, tá? Porque a gente deve evitar uma sobrecarga na articulação comprometida, tá? Então, atividades como HIIT, por exemplo, né, não são recomendáveis. Trabalho de pliometria também não. Corridas, né? Se é uma corrida com intensidade muito alta, vai ter um impacto muito grande. Então não é interessante também. E sim, é importante associar o trabalho aeróbio, claro que de maneira moderada, tá? Lembrando sempre, gente, tanto na osteoporose quanto na questão da artrose, claro que é importante a gente pensar aqui no princípio da individualidade. Falei para vocês dos sistemas de treino, né? Aqueles sistemas, gente, são sistemas de treino avançado para pessoas que já estão adaptadas ao estímulo do treinamento, tá? Então,
Se um aluno novo, sedentário, chegar na academia, obviamente que eu não vou já passar para ele aqueles sistemas de treino. Eu vou passar por um treino de adaptação até chegar num ponto que eu consiga trabalhar numa intensidade maior com ele. Intensidade entre aspas, né? Intensidade através dos sistemas mais avançados de treino. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí. Se eu não responder agora, até porque eu já passei do meu horário aqui, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo depois, tá? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre fibromialgia, então, tá? Gente, a fibromialgia é aquela doença que gera dores, né, espalhadas, dores musculares espalhadas por todo o corpo. A fibromialgia são 18 pontos gatilhos. Gente, imagine só, quando a gente está com uma dor muscular, já é ruim, né? A gente se sente mal com isso. Agora imagina dor em 18 pontos espalhados pelo corpo. Gente, é terrível. Eu tive uma aluna que tinha fibromialgia e quando ela estava em crise, era muito complicado o treinamento com ela. Eu não conseguia praticamente fazer o trabalho de reforço muscular que ela precisava, né? Então eu tinha que voltar um pouquinho atrás, trabalhar um pouco mais questão de amplitude de movimento, né? Um trabalho de relaxamento, enfim, porque era difícil, mas era importante o trabalho de reforço. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Gente, qual é o grande objetivo do exercício na fibromialgia? De promover a diminuição das dores, tá? De maneira aguda e crônica. E o exercício promove esse benefício, tá? A grande dificuldade, no caso da fibromialgia, é fazer com que as pessoas que sofrem com essa doença, elas se tornem adeptas ao exercício. Porque no momento que essa pessoa tem dores espalhadas pelo corpo, ela perde completamente a vontade de treinar. É que eu nem falei para vocês, imagine vocês ter dores em 18 pontos do corpo. Gente, coisa que eu quero fazer é ficar em casa, né? Eu ficar tranquilo, sem fazer nada. Só que no momento que ela passa a ter esse tipo de pensamento, ela vai se tornar uma pessoa sedentária. Ela vai ficar ainda mais fragilizada. Então ela vai atenuar ainda mais as dores musculares dela. E isso é um grande problema. Tô com uma mensagem aqui. Oi, tudo bem? Tem curso na área de idosos? Ah, olha só, pergunta legal. Então, a gente vai ter a semana do Personal Senior, tá? Que acontece ali entre os dias 27 de novembro e dia 1º de dezembro. Você pode se inscrever lá, a inscrição é gratuita, tá? E lá, sim, é um curso, né, voltado para essa área de idosos e é totalmente gratuito. Então, pode se inscrever lá, tem um link que está na bio, clica no link, coloca o nome, o e-mail e você já pode se inscrever, tá? Lá eu vou falar sobre diversas particularidades, né, que nem eu estou falando agora em relação às doenças, só que tem outros conteúdos também que são direcionados para idosos, beleza? Só se inscrever lá. Mas voltando aqui, gente, questão da fibromialgia, tá? Vamos voltar aqui o exercício. Bom, gente, qual é o papel do exercício, tá? Em relação à questão aguda, efeito agudo do treino. O exercício vai funcionar como se fosse um analgésico, tá? Então, ele vai diminuir a percepção de dor dessa pessoa. Isso porque o exercício ele aumenta a temperatura corporal e o que é mais importante, ele libera endorfina, né? Então, dessa maneira, ele acaba, de certa forma, acabando com a sensação de fadiga proporcionada pela fibromialgia. Olha só, vamos lembrar aqui de uma situação. Um atleta, uma pessoa comum que está fazendo algum esporte, ela sofre uma pancada, né? Uma pancada muscular, uma pancada na coxa. E aí fica com aquela dor ali, só que durante a prática do exercício dela, do esporte, ela consegue continuar fazendo, porque ela tem liberação de endorfina. Mas depois, quando ela vai para casa, toma um banho e relaxa, que diminui a temperatura corporal, já não está com aquela liberação de endorfina, aí ela começa a sentir dor. Então,
é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Recomendável, tá? Recomendações. Gente, pessoas com fibromialgia, recomendação é que se trabalhe com uma intensidade moderada, tá? E aqui ainda é muito mais importante a questão da individualidade. Não tem uma recomendação em relação à questão de intensidade, tá? De maneira que a pessoa com fibromialgia, ela deve ser atendida da mesma maneira que uma pessoa que não tem doença, tá? Em relação à prescrição do treino. Porém, ela tem essa particularidade que são as dores musculares. Se eu conseguir trabalhar de maneira progressiva com o meu aluno, como deve ser, ok. Se essa pessoa tiver dor muscular aguda, eu vou ter que baixar a intensidade do treino dela. O único detalhe em relação à questão de intensidade é que eu não vou trabalhar naquela intensidade máxima que eu trabalho com pessoas que não têm nenhum tipo de dor muscular, tá? Então eu vou ter que trabalhar com uma intensidade moderada, tá? Esse é o detalhe para pessoas que têm fibromialgia. Então cuidado com isso, tá? O exercício de maneira crônica, ele vai também diminuir as dores dessa pessoa, né? Bem como a percepção de fadiga que essas pessoas têm ao longo do tempo. Outro detalhe importantíssimo e benefício do exercício, gente, ele melhora a qualidade do sono dessas pessoas, e essas pessoas sofrem com isso. E por que é importante isso? Porque a gente sabe que o sono tem uma questão de reparação a qualquer tipo de dano muscular, tá? Então, na medida que a gente tem um sono profundo, um sono melhor, a gente consegue aí recuperar, né, essa questão de danos musculares, né, que acontece com treinamento físico ou com desgaste muscular de uma maneira geral. Então, pessoal, todos esses benefícios que são gerados pelos exercícios, como melhora de capacidade aeróbia, de força, de potência, de amplitude de movimento, tá? De proteção cardiovascular, são fundamentais para essas pessoas com fibromialgia, para que elas não sofram ainda mais com os efeitos negativos causados pelo sedentarismo. A gente não pode deixar que as pessoas com fibromialgia entrem num processo de sedentarismo. Porque, como eu falei para vocês, no momento que elas sofrem com essas dores musculares constantes, elas perdem a vontade de se exercitar. Elas perdem o ânimo. Então, a gente tem que estimular essas pessoas a treinarem para fortalecer o seu corpo e aí então diminuir as sensações de dor e de fadiga, tá bom? Em relação às diretrizes, tá? Como eu falei para vocês, não há uma recomendação tão específica quanto a de outras doenças, como a osteoporose e a artrose que eu comentei antes, tá? Só o cuidado, então, em relação àquela questão de intensidade elevada. Certo, pessoal? Muito bem. Falei aqui um pouquinho sobre osteoporose, sobre os detalhes de pessoas que têm artrose e fibromialgia. Muito bem, é extremamente importante a gente saber lidar com alunos que têm essas particularidades, como eu falei para vocês lá no início. Mas, pessoal, além de vocês entenderem todas essas questões técnicas, não basta somente isso para vocês chegarem no faturamento acima de R$ 10.000 por mês, porque as pessoas que vão comprar o serviço de vocês, elas precisam saber que vocês têm esse conhecimento, tá? Se vocês souberem sobre osteoporose, artrose, diabetes, hipertensão, maravilha. Isso é um princípio básico de uma pessoa que quer faturar mais de 10 mil por mês. Mas vocês precisam saber vender o trabalho de vocês. Lembrem que eu falei que o trabalho de personal sênior é como se fosse de uma empresa. Vocês são profissionais autônomos, então vocês precisam entender sobre a questão técnica, mas sobre os outros setores da empresa de vocês, que é o marketing, que é a precificação, que é saber ter uma organização do trabalho de vocês, que é ter um método de treino para poder passar para o aluno, porque quanto mais organizado está a empresa de vocês, mais profissionalismo
vocês vão entregar para os clientes. E com isso, maiores as chances de captação e de retenção dos alunos. Então, gente, o passo a passo para vocês faturarem mais de 10 mil por mês, sendo um personal trainer organizado e com método, eu vou explicar lá na semana do personal trainer. Lembrando, a semana do personal trainer é um evento gratuito que vai acontecer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. As inscrições já estão abertas, vocês podem fazer, é só clicar no link que está lá na bio e fazer sua inscrição de forma gratuita, ok? Então, lá na semana do Personal Sênior eu vou falar muito mais sobre isso, sobre essas questões técnicas e também sobre essas outras questões que eu falei agora para vocês, de saber vender, de ter um método de treino, de também saber lidar com uma pessoa idosa, e tudo isso junto vai fazer com que vocês cheguem assim nesse faturamento de mais de 10 mil por mês. Tá bom, pessoal? Queria agradecer muito a participação de vocês aqui, né? Nesse sábado de manhã, vocês poderiam estar dormindo, vocês poderiam estar atendendo algum aluno e vocês estão aqui, né, tentando se qualificar mais e tentando alavancar ainda mais a carreira de vocês. E eu estou aqui para justamente ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Espero vocês agora na segunda-feira com mais uma live. E segunda-feira eu vou falar sobre método, tá? Método de trabalho. Então é uma live super legal e importante nesse processo, tá bom? A live de segunda-feira vai ser às 15 horas. Então espero vocês lá. Bom final de semana para todos vocês e até segunda. Valeu!